paz a todos aqueles que vão nos assistir, né? Essa live pelo Facebook e também depois vão nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Sabe, tudo que a gente faz debaixo de oração, a gente entrega ao Senhor para que nunca seja uma palestra, mas seja o Espírito de Deus tocando no coração de cada um, sedento pela sua palavra, sedento por essa alimentação, por esse maná, sabe, que deve ser diário, mas é Ele, na sua simplicidade. O maná era muito simples, mas é Ele que garante o suprimento necessário para a gente andar nesse mundo caído e difícil. Sabe, é o ensino que é a base do Evangelho. É a compreensão das Escrituras que nos tornam, sabe, a cada dia mais convictos do nosso propósito e mais confiantes e esperançosos no nosso futuro. Sabe, é ali, sabe, conhecendo a palavra, vivenciando a palavra, que a gente aprende, sabe, que é na perseverança que é o caminho, sabe, para a gente ser abençoado pelo Senhor. Sabe, hoje nós vamos falar sobre a autoridade espiritual. Sabe, muitas pessoas têm me procurado, sabe, para falar sobre. Muitas pessoas também me chegam para fazerem perguntas, que se elas tivessem conhecimento sobre o quanto é importante andar guardados, sabe, debaixo de uma autoridade espiritual, até que eles estejam prontas para ter a sua autoridade espiritual. Sabe, no nome de Jesus nós recebemos poder para ser testemunha, mas na obra de Deus não é uma democracia. A obra do Senhor, e nós vamos ver na palavra, você precisa, todos nós precisamos reconhecer qual é o nosso local, qual é a nossa posição, qual é a nossa patente e aprender a estar debaixo de autoridade, aprender a submissão, sabe, porque isso é graciosidade divina, isso é proteção divina para você, para que você aprenda e depois seja impulsionado, sabe, a andar mais seguro diante de uma batalha espiritual. Sabe, as pessoas acham que andar nesse mundo é algo, sabe, como se fosse férias ou passatempo. Não, sabe, quando nós nos convertemos, mesmo sem saber, mesmo sem querer, nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Existe uma guerra, sabe, uma guerra que já foi vencida, mas que por muitas vezes na nossa mente ela é travada, sabe, de maneira que se você não for guardado e se você não aprender a andar por princípios, sabe, a paz, Denise, seja bem-vinda, tudo bom? E se você não aprender a andar por princípios, sabe, você vai se ferir ao longo da jornada da sua caminhada. Sabe, é muito importante que você possa aprender o princípio, sabe, e exercer, e executar, e praticar, para que você possa ver que a Bíblia é real, sabe, e que a Bíblia é um manual da vida. E é proteção e bálsamo para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa comunhão com outros irmãos e para que a gente não se fira ao longo da caminhada. Eu encontro muitas pessoas feridas pelo sistema religioso, sabe? E aí saem do sistema religioso completamente aversos à posição de autoridade. Não querem reconhecer a autoridade mais. E esse também não é o caminho bíblico. Sabe, não vivemos no reino de Deus numa anarquia. A gente vai ver na palavra que Jesus respeitava a autoridade. Sabe, que os discípulos respeitavam a autoridade. E que o mundo espiritual respeita a autoridade. E que para você não se ferir, você precisa sim estar debaixo de uma autoridade. Ninguém anda sozinho. Sabe, eu tenho aqueles pelos quais eles não decidem o que eu vou comer, o que eu vou decidir de coisa simples. Mas sempre que eu tenho uma dificuldade,
sempre que eu tenho perguntas sem respostas, eu tenho alguém para procurar, eu tenho alguém para perguntar se eu devo ou não devo fazer, sabe? Eu respeito aqueles que estão acima de mim hoje. E isso é poderoso para melhorar a nossa forma de vivenciar uma vida cristã mais genuína, mais sólida e mais poderosa. Sabe, Senhor, nós colocamos essa reunião, o ministrar da sua palavra. Senhor, nós apresentamos cada um que está ouvindo e que irá ouvir, ó Deus, nas suas mãos, que o Senhor possa liberar sobre eles, ó Deus, algo novo, uma novidade de vida, uma porção poderosa da sua palavra, um aquecimento do Espírito, ó Deus, para que eles possam se sentir absolutamente confortados, cheios do seu Espírito Santo nessa noite, e que haja um transbordar de revelação, de entendimento, que o Evangelho é poder de Deus para transformar todos aqueles que creem. Sabe, nós não andamos sozinhos. Sabe, é importante você se sujeitar, sabe, sobre aqueles que estão sob a autoridade espiritual na sua vida. E é importante você orar e amar por eles. Orar e amar cada um deles. Sabe, nós vamos ler um trecho do livro de Atos e nós vamos ler também no livro de Lucas, capítulo 7, para a gente compartilhar um pouquinho. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Sabe, e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, se assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Sabe, aqui a gente começa a compreender a importância, sabe, da autoridade espiritual na vida cristã, e a gente começa a compreender nesses textos, da gente se localizar, da gente tentar, sabe, respeitar a posição e o estágio atual e que o Senhor te colocou, sabe, para que você possa desfrutar de algo poderoso, sabe, na sua vida espiritual. Sabe, aqui é uma passagem onde a palavra diz que exorcistas, quer dizer, pessoas que expulsavam demônios, que eram ambulantes, quer dizer, que não tinham local fixo, que não construíam igreja, não participavam de igreja, mas andavam como pessoas sem vínculo. Sabe, elas encontraram uma pessoa com espírito maligno e tentando impor a mão sobre ela. Sabe, aquele espírito maligno usou a pessoa e aquela pessoa endemoniada foi para cima deles, deixou ele nu e ferido, deixou os exorcistas nus e feridos e fez uma pergunta para eles: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas eu não conheço você. Sabe, é muito importante você entender, sabe, que você pode até falar no nome de Jesus, você pode até ter conhecido Jesus, você pode, inclusive, ter grandes testemunhos sobre Jesus, sabe, mas você precisa ter autoridade no nome de Jesus. Sabe, autoridade tem a ver com andar por princípio, conhecer quem é Jesus e respeitar o nível, sabe, hierárquico sobre o qual você está no momento atual da sua vida. Sabe, que você não queira ultrapassar esse limite, porque você vai se ferir, sabe, porque você vai, sabe, encontrar barreiras e dificuldades, sabe, para fazer algo que você não foi chamado para fazer, que não está na etapa da sua vida para fazer, e por muitas vezes isso vai trazer, sabe, dificuldade nos seus relacionamentos, vai trazer por muitas vezes morte espiritual, sabe, e você vai colocar na conta de Jesus algo que foi você, sabe, que tentou fazer da sua cabeça, e não porque você ouviu a Deus no seu coração, e não porque você,
sabe, estava no local certo, na hora certa, na posição certa, sabe, e aí você pode exercer ministério. Sabe, há uma diferença muito grande. Sabe, a maioria das pessoas que foram curadas por Jesus, sabe, alguns pediram para acompanhar Jesus. Sabe, e assim de cabeça, desses que tiveram testemunhos fortes de libertação ou de cura, só Maria Madalena, sabe, andou mais próximo de Jesus. Maria Madalena é aquela que tinha 7 demônios, foi expulsa de uma casta de demônios, e essa andou com maior proximidade com Jesus. Mas, sabe, se a gente for olhar, sabe, os outros que foram expulsos demônios, que foram os cegos curados, Jesus sempre disse para eles irem e testemunhar no local onde eles moravam. Mas nunca chamou, sabe, para caminhar como discípulo. Nunca chamou para exercer ministério. Sabe, porque há uma diferença, sabe, do chamado daquele que é abençoado. Há a diferença daquele que se apresenta para receber uma porção e o tempo em que você é chamado para abençoar. Sabe, por muitas vezes nós queremos, no ímpeto de achar que a obra de Deus ela é feita de maneira exterior. A obra de Deus ela é feita por aquilo que a gente consegue com a nossa capacidade humana, com a força no nosso braço executar, e não compreende que a obra humana ela é feita dentro de nós. Sabe, que a obra de Deus ela é feita dentro de nós. Sabe, e quando a gente não compreende que tudo primeiro é feito aqui dentro, Jesus transforma aqui dentro, Jesus te dá autoridade aqui dentro. Sabe, quando isso está cheio, é que você deve caminhar. Sabe, e a gente nunca caminha sozinho. Sabe, Paulo foi enviado. Sabe, e todos os homens de Deus foram assim. Sabe, respeita a autoridade. É colocado debaixo de autoridade para saber se você tem um coração de respeitar a hierarquia divina, que não é uma democracia e muito menos uma anarquia. Porque aquele que não sabe ser liderado vai ter dificuldade para liderar. Sabe, porque o reino de Deus é assim, a ordem, a decência, a respeito. Sabe, não há tirania por aquele que lidera, mas há respeito. Sabe, há entrega genuína. Sabe, e você precisa atender que é proteção para você, para que você não coloque as mãos aonde você não alcança, aonde não está disponível para você, e você não seja envergonhado, como esses aqui foram envergonhados, porque estavam fazendo algo que não conheciam. Eles ouviram falar de Jesus, mas a obra de Deus não estava estabelecida aqui dentro do coração deles. Sabe, eles não tinham autoridade para fazer isso. Sabe, por muitas vezes, por falta de discernimento espiritual, sabe, por muitas vezes por um ativismo, por uma espiritualidade que é dessa prática desenfreada, eu tenho que fazer algo, sabe, eu sou aquilo que eu produzo. Sabe, por muitas vezes nós vamos criando problemas nos nossos relacionamentos e nós vamos afastando pessoas que têm a capacidade de liberar sobre nós algo poderoso, porque a autoridade espiritual, sabe, é algo que vai te proteger, é algo que vai te impulsionar, é algo que vai fazer você aprender. Sabe, assim foi Oséias. Sabe, quando ele recebe a autoridade espiritual, ele troca até de nome. Sabe, a Bíblia diz que ele passa a ser capitão do exército de Deus. E aí agora o nome dele não era mais Oséias, agora era Josué. Sabe, quando você respeita a autoridade espiritual, sabe, o seu nome é mudado. Sabe, na hora certa, o seu ciclo, sabe, a sua posição no reino é modificada. E você agora vai ter um nome sobre o qual você tem toda a autoridade sobre espíritos imundos e toda a autoridade para abrir as portas para que a obra de Deus seja estabelecida de maneira manifesta aonde você chegar, porque Deus agora entendeu que se você se consegue, sabe, se sujeitar à autoridade de um homem que está próximo de você, de uma mulher que está próximo de você, sabe, você vai conseguir se sujeitar à autoridade de Deus, que é algo invisível. Sabe, é assim que Jesus trabalha com amor. Ame ao próximo.
Sabe como que você vai amar a Deus que não vê, se você não consegue amar o próximo, que é visível, que você toca, que é palpável? Sabe como que você diz que está sob a autoridade de Cristo, se você não consegue estar debaixo da autoridade, sabe, daqueles que estão perto de você, daqueles que te amam, daqueles que querem te ensinar, daqueles que Deus colocou, porque nada é por acaso. Deus coloca pessoas no seu caminho para que você receba ensinamento, modelos, direção, sabe, para que você possa ser, sabe, aperfeiçoado, para que no tempo de Deus você seja liberado para exercer ministério. Sabe, então é muito importante você entender isso. Sabe, às vezes eu vejo pessoas me perguntando, então eu vou cuidar de pessoas. Muito cuidado com isso. Sabe, quando você vai cuidar de alguém, você tem que estar preparado, porque há muito entulho que a pessoa vai te passar. Você tem que ter um preparo emocional, você tem que ter um preparo espiritual para isso, porque senão você vai se sentir fragilizado. Sabe, é por isso que a autoridade espiritual é importante. É por isso que a cobertura espiritual é importante, não como um aprisionamento, não como alguém que decide a sua vida, não como alguém que, sabe, tem preço a cobrar de você, não como alguém que agora você precisa fazer tudo de qualquer maneira, sabe, não é isso, mas é olhar para a autoridade espiritual com um olhar, sabe, que a Bíblia explana para nós, que a Bíblia explica para nós a importância de alguém que te ama, que saiba, sabe, e tenha coragem de te dizer não e de te corrigir, porque é assim, sabe, quem ama corrige. Deus ama os seus filhos e por isso corrige. Sabe, esses que chegam na nossa frente e têm a liberdade e a autorização de falar a verdade para nós, esses são que vão impactar a nossa vida de maneira a gerar crescimento genuíno, sabe, e vão transbordar esse fluir divino na nossa vida, para que nós possamos ter autoridade no mundo espiritual. A autoridade é sempre no nome de Jesus, sabe, mas o nome de Jesus não é uma varinha mágica. O nome de Jesus é para ser praticado, sabe, e na prática do amor, você vai reconhecer naquele que cuida de você alguém sobre o qual é necessário, sabe, você escutar com carinho, orar e amar, sabe, de sobremaneira. Sabe, a outra passagem que eu queria ler com vocês é sobre o reconhecimento de Jesus. Sabe, Jesus, então, quando se depara com um soldado, com um centurião, lá em Lucas 7, a palavra diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando que lhe viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entre debaixo do seu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Sabe, Jesus aqui, ele está diante de alguém que reconhecia a autoridade. Sabe, a autoridade militar. E ele reconhece e valoriza. Sabe, ele diz assim: olha, assim como eu sou sujeito à autoridade, sabe, eu sei que no seu reino, sabe, o Senhor é aquele que tem maior autoridade. E eu valorizo isso, eu conheço isso, eu sei andar debaixo de autoridade. Sabe, Jesus fala, sabe, esse é o caminho. Sabe, porque esse é o caminho. Porque sua fé é tamanha, que reconhece como é o reino de Deus. Sabe, o seu servo será curado. Sabe, então a gente vê aqui nesses dois textos que se complementam. Sabe, o primeiro, ir sozinho. E o segundo, sabe, não identificar que o reino de Deus é baseado em autoridade. Sabe, você tem um grande testemunho
não garante que você foi chamado para ministério. Você ter tido sua vida transformada. Sabe, muitas pessoas vão olhar para você e você vai espelhar. E você pode ser uma pessoa que vai gerar o desejo no coração e abrir o coração para que o Senhor Jesus possa transformar muitas vidas. Você pode ser utilizado para isso. Mas a autoridade espiritual, ele tem a ver com princípios espirituais. E isso tem a ver com uma vida de discipulado. Sabe, não tem como ter autoridade espiritual sozinho. Não tem como ter autoridade espiritual se você nunca se submeteu a alguém. Sabe, só recebe autoridade espiritual aquele que primeiro aprende a ser liderado, aquele que aprende a se submeter, aquele que aprende primeiro, sabe, o caminho do reino, sabe, e depois desse processo de discipulado, ele está pronto, às vezes para compartilhar o mesmo ministério, sabe, para somar no mesmo ministério, sabe, mas agora liberado para ser aquele que também promove o avanço do reino. Sabe, na vida da igreja, nós fomos condicionados por uma cultura que é muito ruim, a não valorizar tanto o ensino. Sabe, a gente valoriza muitas vezes o testemunho. A gente valoriza muitas vezes o show do evento. A gente valoriza muitas vezes o místico. Sabe, e muitas dessas coisas nem sempre são de Jesus. Sabe, mas o ensino, a palavra, sabe, é o próprio Jesus que a gente internaliza. Sabe, quando você vive por princípios, sabe, é por isso que ministério é feito para a edificação dos santos, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque ministério, a gente ensina princípios, a gente corrige atitudes e a gente ama pessoas. A gente ensina princípios, a gente corrige atitudes e a gente ama pessoas. Isso é algo que você, quando estiver escutando essa palavra, você deve gravar no seu coração. Ministério, a gente ensina princípios, a gente corrige atitudes e a gente ama pessoas. Sabe, quando a gente anda por esse caminho, sabe, um caminho de humildade, um caminho de ouvido sempre pronto a aprender, um caminho voltado para a palavra, para o ensino, para o alimento, para o maná, sabe, você tem uma tendência de algo espiritual poderoso acontecer na sua vida. Sabe, a palavra de Deus não diz assim, o meu povo perece por falta de testemunho. O meu povo perece por falta de milagre. O meu povo perece por falta, sabe, de evento. Você não vê isso na palavra do Senhor. Sabe, mas você vê, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, é algo que tem que estar anelado no seu coração. Quanto mais você conhece, quanto mais você se dedica a se alimentar, sabe, e Deus quando botava o maná, sabe, para o povo que estava no deserto, era todo dia, era a fração do dia, era para nunca faltar maná. Sabe, crente que não gosta da palavra tem algum problema espiritual. Sabe, crente que troca a palavra por show gospel, crente que troca a palavra por coisas com uma espiritualidade que não vai você sair daquilo, não vai sair, você não sai do lugar. Sabe, crente que não entendeu que o evangelho, sabe, é comunhão com os irmãos, palavra, oração e amor. Sabe, esse crente, ele na verdade, sabe, ele está completamente inebriado pela religiosidade. Sabe, a religiosidade, ela tem um sabor encantador da serpente. Sabe, é muito mais encantador um ambiente religioso, um ambiente onde nós criticamos aqueles que têm poder, mas no fundo, a gente gostaria de o poder estar na nossa mão, para a gente fazer aquilo que a gente critica com os outros agora, sabe, e dizer que o que a gente faz é de Jesus e o que o outro fazia não é de Jesus. Sabe, mas quando a gente conhece a Deus e a gente se torna mais humilde, a gente se torna alguém que se torna servo, que aprende a lidar com a autoridade, que aprende a se submeter, sabe, a gente não se machuca mais. Sabe, nem quando a gente sofre qualquer tipo de desaforo, qualquer tipo de palavra, sabe, não angustia mais, não dói mais, porque não tem mais nada no nosso ego. Sabe, a gente sabe que não merece, sabe, tudo se torna mais simples, mais fácil.
Sabe, é por isso que perdoar é mais fácil para quem é humilde. Sabe, por isso que, sabe, tudo aquilo que na Bíblia está exposto como ensino, lá no Sermão da Montanha, sabe, fica muito mais fácil. Um coração que reconhece a autoridade e que é humilde, sabe, de forma a entender que nós estamos aqui de passagem, de que nós nascemos sem ter nada e vamos sair daqui sem ter nada. Sabe, a única coisa que nós levamos somos aquilo que nós construímos em Deus. Sabe, que você possa construir em Deus essa graciosidade de honrar aqueles que te pastoreiam, sabe, de reconhecer a autoridade espiritual, de ter um coração humilde e de aprendizado, sabe, e saber que as pessoas não querem te impor nada, mas que as pessoas, sabem, querem te amar, te ensinar e te proteger no nome poderoso de Jesus. Amém? Eu vou orar por você, eu vou orar, sabe, para que o Espírito Santo fale no seu coração aquilo que eu não tive capacidade de ministrar hoje. Aquilo que, sabe, você precisa aprender sobre autoridade, sobre submissão. Sabe, que caia por terra tudo aquilo que tem estado nos seus olhos como escama. Sabe, como coisas que têm prejudicado o seu olhar espiritual. Sabe, que tem te cegado, que tem te inebriado. Sabe, a busca incessante pelo poder é algo que, sabe, vai trazer problema para você. Sabe, um ativismo religioso, uma vida atribulada, achando que a obra de Deus é feita exterior, vai te trazer problema. A obra de Deus é feita dentro. Tudo é feito dentro da gente antes. Sabe, depois se materializa fora. Sabe, a gente vai fazendo, pregando, vai falando, vai estudando, vai lendo, vai tendo comunhão, vai compartilhando, vai amando, sabe, sem querer nada em troca. E na hora certa, sabe, o Senhor se manifesta sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe, de maneira poderosa, mas você sempre andando com um coração simples, com um coração humilde, com um coração que respeita a autoridade, com um coração que não atropela os processos, com um coração que não deseja algo para si mesmo, mas quem está fazendo a obra de Deus deseja algo para o próximo, sabe, e um coração que quer viver a palavra. Sabe, nós precisamos viver a palavra. Hoje, muitos, sabe, rituais praticados na igreja, muitas liturgias praticadas na igreja, não tem nada a ver com o que Paulo fazia, não tem nada a ver com o que Pedro, que os apóstolos faziam. Sabe, os apóstolos se reuniam para ler a palavra, para pegar a palavra. Sabe, você não vê, a maioria, culto do milagre, culto do não sei o quê, culto, não tem nada disso. E eles andavam na base do amor e iam liberando o poder de Deus na vida daqueles que crescem. Sabe, que nós possamos ser essa igreja simples, que reconhece a autoridade espiritual. Não uma autoridade espiritual que aprisiona, mas uma autoridade espiritual segundo a nova aliança, que é cobertura, amor e proteção na sua vida, no nome poderoso de Jesus. Que você possa ter uma noite abençoada, que você possa me procurar no particular. Se você desejar falar comigo, sabe, eu estou à sua disposição. Que Deus te abençoe, Deus livre e guarde da tentação de você antecipar ciclos na sua vida. Que Deus te livre e guarde da tentação de você querer, sabe, estar na frente de algo que você não está preparado ainda. Sabe, que Deus te livre e guarde de você, sabe, não compreender que há um preço, sabe, há um preço. E esse preço, por muitas vezes, é você aprender a se submeter. Porque Jesus, que era Deus, andou como homem e se submeteu à lei dos homens, aos reis dos homens. Tudo para que você pudesse entender que toda autoridade foi colocada por Deus. Sabe, mesmo as autoridades que são do estilo de Saul, sabe, essas autoridades nos ensinam como nós não devemos fazer na vida cristã. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, porque tudo faz a gente, a cada dia, ser mais parecido com Ele. Que Deus abençoe a sua noite. Fique com Deus, no nome de Jesus.